Ok? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Sementes Quânticas. Eu sou o José Roberto Martins e esta é Luana, tudo bem com vocês? a Luana Espero que Tondolo. sim. E nós estamos aqui mais uma vez para falar sobre algum tema relacionado à espiritualidade quântica. A gente aqui fala de uma forma direta, mas de uma forma mais casual, sobre novas formas de despertar da consciência, e também discutir sobre quais são as formas, de que formas esse universo funciona, porque muitas vezes, não importa o contexto que você está, existem momentos em que a gente se sente perdido e momentos em que a gente não sabe qual é o nosso propósito aqui. E aí, por meio do que a gente pesquisa, de todas as nossas experiências, a gente pretende trazer um pouco mais de clareza com relação a essa realidade de tempo e espaço e que nós estamos temporariamente nesse momento. E hoje, a Luana propôs esse tema. Eu não sei tanto sobre esse tema, mas ele é muito interessante. Quando eu fui me aprofundar um pouco mais nele para a gente compor aí os tópicos dessa conversa de hoje, eu fiquei muito fascinado com as coisas que eu encontrei sobre o tema sincronicidades, né? E fiquei também muito surpreso de ver que, na verdade, as sincronicidades, ela não só são apenas aqueles números repetidos, aquela, vamos dizer assim, aquela sensação de que a gente já está ali, a gente já passou por aquilo, ou aquelas coincidências, encontrar uma pessoa que a gente não quer ver, ou então encontrar uma pessoa que a gente quer ver de forma inesperada, mas não é só isso, tem muito mais nisso. Então, queria pedir aí para a Luana falar, começar falando um pouquinho sobre o que são sincronicidades. Então, a minha percepção e a minha motivação de trazer esse tema foi mesmo uma forma de contar as experiências do José, né? Porque quando a gente começa a despertar, na verdade, a gente começa a perceber mais as situações e as coisas e os sinais. Na verdade, eles sempre estiveram aí, né? Os sinais, os seus acontecimentos, aquilo que a gente chama de coincidência. Só porque antes a gente chamava, nossa, que coincidência! É, Mas, na verdade, aquilo é uma sincronicidade, uma conexão, uma linguagem do universo. Como o universo funciona. Tudo está conectado, tudo é perfeito. Então, por exemplo, igual ele citou esse exemplo de encontrar aquela pessoa. Nossa, por acaso você encontrou aquela pessoa que você queria encontrar ou que você não queria. a pessoa que a gente não queria. Mas é porque Nossa, perdi talvez. as contas de quantas vezes eu fui num lugar e encontrei justamente a última pessoa que eu queria encontrar. Estava Mas ali no talvez mesmo lugar. você não queria, mas era uma. Mas às vezes você precisava encontrar essa pessoa, Aham. né? Porque nem tudo é como a gente quer, é o que você precisa passar e experienciar. Então o universo trouxe essa pessoa por alguma razão, né? Por alguma razão você precisava encontrar essa pessoa, né? Então, por exemplo, aquele sinal que não abriu naquela hora, porque ele não abriu? Porque você precisava esperar aqueles 5 minutos ali para poder encontrar aquela pessoa ali no supermercado. Ou talvez se você tivesse ouvido a sua intuição, não vira por aí, não vai por aí, mas você foi. Você virou, aí você chegou mais cedo e acabou encontrando aquela pessoa também. Pode ser por isso também. Às vezes por falta de você escutar a sua intuição, porque a sua intuição fala, não vai. Assim, não vou escutar a minha intuição, eu vou, eu quero ir, pumba, encontra aquela pessoa que você não queria, ou sei lá, né? Ou sei lá, você bate o carro, enfim.
Ou qualquer coisa pode acontecer ali. Por isso que é sempre bom a gente escutar a nossa intuição, né? É isso. Trazendo assim para uma visão cética, né? Ah, uma pessoa não desperta, uma pessoa que vive a sua vida no seu dia a dia, não entende sobre isso. É muito eventual. Eu, por exemplo, vou dar meu exemplo, a minha experiência, né? Como uma Isso. pessoa que não entende, não entendia sobre esses temas. É muito fácil a gente se sentir super suscetível às circunstâncias da vida, como se nós tivéssemos 100% de culpa sobre tudo aquilo que acontece na nossa vida. Como, por exemplo, uma batida de um carro. Se eu tivesse saído Uhum. 5 minutos de casa antes, não teria acontecido. Ou então, se eu não Tivesse tivesse ouvido. parado, Uhum. assim, se eu tivesse ouvido alguém que tivesse pedido para eu fazer alguma coisa antes de sair, não teria batido meu carro, não teria furado um pneu, não teria chegado atrasado e perdido uma horário de uma entrevista. Então, esses eventos que acontecem, que parecem. Eu estou falando assim, primeiramente do lado negativo, Uhum. Uhum. na perspectiva de uma pessoa não desperta. Uhum. É, Ela tem de levar para o lado negativo, né? Também. ela pode Nesse tender a sentido. levar um lado negativo, mas é porque, assim, talvez, né, assim, eu não acho justo consigo mesmo pessoas sentirem culpa, colocarem culpa em si mesmo sobre infortúnios que acontecem na vida dela por motivos que ela não consegue explicar, Uhum. tá Que, na entendendo? verdade, tudo vai levar para o mesmo lugar, não importa. Talvez isso só te atrase um pouquinho, mas você vai chegar lá onde você precisa. Mas o negócio é que nem você está explicando, né? Questão que a gente leva para o lado negativo, a gente não percebe, né? Então assim, aí depois que eu comecei a entender um pouco melhor sobre a ordem, a desordem e a harmonia que existe Uhum. dentro da ordem, e também as coincidências que não são coincidências, aquele peso começou a sair um pouco. A vida foi ficando mais leve. Porque, na verdade, no fim das contas, a vida é sempre perfeita, né? No próprio Caibalion, na lei se eu não me engano, na lei do ritmo, a vida ela segue um ritmo. A vida ela segue uma ordem e tudo acontece da forma que era para acontecer, embora a gente, por muitas vezes, queira incumbir uma grande responsabilidade para nós e esquece de viver a vida assim, de acordo com a correnteza, entendeu? Um fluxo, né? Com o fluxo dela. Então aí eu queria assim saber de ti, Luana, por exemplo, sobre essas questões das coincidências e quando as coisas de repente parecem não acontecer da forma que deveriam ter acontecido por causa de infortúnios do destino. Existe isso, infortúnios do destino? O que tu pode falar sobre isso? Então, na verdade, infortúnios no sentido de que, que sentido? Infortúnios do destino. Assim, Isso é um pensamento, né? Uma crença que a gente tem. Tudo está fluindo como tem que fluir. Por exemplo, se você foi para esse lugar, saiu 5 minutos atrasado, mas não importa. São escolhas. Você podia ter escolhido um ou outro, mas não quer dizer que seja ruim. Que tudo está dentro do propósito do uhum, todo. Então, mesmo que você passou por uma experiência que você poderia ter evitado, se você passou, é porque tinha que passar também. Também estava dentro do seu pacote de experiências e de escolhas. Talvez, na verdade, tanto uma quanto a outra, ela vai te fazer crescer e evoluir e experimentar, porque tudo são experiências. Então,
Mesmo que na nossa percepção a gente julgue como negativo, ai, que coisa ruim, ai, que negativo. Não, isso é para você crescer, para você experimentar, e de certa forma você vai crescer com aquilo. E talvez você vai passar por aquilo de novo, até que você aprenda. O interessante do despertar e da consciência, como você já explicou, porque quando a gente toma consciência, ou aquilo que a gente fala que a gente está desperto, ou perceptivo, ou prestando atenção, é que você percebe, é que você sabe que isso é uma experiência. Então, não importa se ela é uma experiência boa ou ruim, não importa. Por mais que seja desafiador, você passa com mais leveza, você passa com mais consciência, porque os desafios eles vão deixar de acontecer. Que nem você já comentou da sua centelha. Ai, tá, minha centelha falou para eu ir ali, eu fui. Mas isso é desafiador. Ah, mas é para ser desafiador. O interessante é que agora você sabe que, que você está passando por um desafio e que isso é para te gerar algum aprendizado. Por mais que isso te cause algum incômodo, né, você consegue sair mais fácil desse incômodo. Porque você consegue, é como se você se deslocasse, conseguisse se observar. Ser tanto a pessoa que vive a experiência quanto aquela que observa a experiência. Então, você começa a se desidentificar, entendeu? E começa a ter esses pensamentos que a gente está passando aqui. Nossa, isso é algum sinal, talvez eu precise passar por isso. Então, isso vai te acalmando de certa forma. Entendeu? Você é levado pelo caos, pela loucura, né? Que nem quando a gente não tinha essa consciência antes. A gente estava evoluindo, mas sem consciência. E sobre esses sinais, no caso, as sincronicidades, elas podem servir como sinais para a gente, do universo? Também, sim. Por exemplo, né, para te dizer que, na verdade, como eu vejo as sincronicidades, né? Eu até anotei algumas coisas ontem e aqui, para eu não esquecer, mas assim, a sincronicidade para mim é um alinhamento, como você já falou antes. A gente vive conversando sobre essa questão da gente estar alinhado, né? Esses dias o José, ele passou para mim um tarô e tal. Ele, não, você só precisa se alinhar mais com o seu propósito. Então, na hora me veio, tipo assim, que eu tava com umas dúvidas, nossa, vou pedir o José passar um tarô. Como se eu tivesse um estímulo vindo, assim, uma intuição. Como que eu percebi essa intuição? Porque eu estava no momento presente. Estava consciente. Que muitas vezes, se eu tivesse muito no meu plano mental, às vezes vinha essa intuição e eu não ia dar moral, eu não ia escutar. Então, as sincronicidades é um alinhamento de mente, corpo, alma e espírito no momento presente, no Nossa. agora. Porque é só no agora que você consegue perceber os sinais. Seja uma hora igual, seja um símbolo, um pássaro que passa e, de repente, aquilo aquele pássaro passar, aquilo te deu uma intuição, porque aquilo te deixou no agora. Um estímulo que te trouxe para o agora, e naquele agora você conseguiu escutar a sua intuição, ou perceber algo que você precisava perceber, ou uma mensagem, ou uma ideia, um insight. Você só pode acessar essas coisas no agora, quando você sai do plano mental, daquele caos que é a nossa mente. Então, Então, as a sincronicidade sincronicidades, elas são aqueles eventos, aquelas circunstâncias, aqueles símbolos, sinais que nos conectam com, que nos lembram isso, a viver o agora. o agora, o presente, exatamente. É onde tudo acontece, onde todas as oportunidades e bênçãos estão. É no momento presente, onde você se conecta com algo maior, com Deus, com a centelha, com o eu superior, com a consciência cósmica, porque não existe passado e futuro, existe agora. Todo momento é um agora. Agora é agora. Ele é tão simples, tão rápido, mas é agora que existe. Agora. Tudo que existe agora. Todos os eventos estão acontecendo agora. Quando eu falo com você, tem um pássaro cantando na árvore, está ali balançando, uma pessoa comprando alguma coisa no mercado, tudo agora, acontecendo agora.
e aí é como se, por isso que eles falam da iluminação, a expansão da consciência, é como se você começasse a sentir essa unificação com tudo acontecendo agora. Muitas, entendeu? Tudo no agora. Então, é como se você, que nem eu escrevi aqui, você no agora se comunica com a vida. Você consegue perceber os sinais e as mensagens que o universo te traz. Às vezes uma resposta a algo que você está lendo, que fez sentido, que tocou o seu coração. Aí, de repente, você olha para o relógio 11h11 e fala, caraca, é isso. Entendeu? Então, você está no agora. Entendeu? Então, você começa a perceber tudo que está à sua volta. Né? Você está lendo com presença e, de repente, aquilo que você leu te tocou algo dentro de você. Cara, era isso que eu precisava ler. Era isso. Aí, de repente, o seu celular tem uma notificação 11h11. Meu Deus do céu, tô doido. Não, é isso mesmo, assim, a gente vivendo nesse dia a dia de correria e amanhã isso, amanhã aquilo, compromisso, aí a gente pega o celular e a gente acontece Você não percebe. por acidente, por acaso, que não existe o acaso, mas assim, eu digo como uma forma de falar sobre do nada, vamos dizer assim, sem esperar, a gente liga o celular, abre a tela dele e vê lá 11h11. E aí 11h11. aquilo ali imediatamente parece que Que tira a alívio, gente caraca. daquele fluxo de ilusão e nos coloca de volta no eixo. É isso. Para a gente parar e refletir. Nossa, o que isso aqui quer me dizer? Isso. 11h11? Né? Isso. Assim como, por exemplo, tu vê uma estrela cadente. Isso. Caraca, o que... É como se aquilo te trouxesse para agora mesmo. Os pensamentos até somem. Porque ele te deixou, assim, perplexo. E assim, ver uma estrela cadente, ver as horas iguais, inclusive que aconteceu várias vezes nesses últimos 2 dias entre eu e a Luana. Até quando a gente fala a mesma palavra, tipo assim, a gente está conversando e a gente fala a mesma palavra ao mesmo tempo, né? E Ao mesmo tempo. tem até É uma como se as nossas brincadeira mentes se de criança. Não sincronizassem, sei se tem aí em né? Goiânia isso, em Goiás, que é uma brincadeira que quando duas pessoas falam a mesma palavra na mesma hora, Aí aí tem uma brincadeira mesmo. aqui em Belém Tem uma brincadeira mesmo. é que tu pode tirar, arrancar a sorte da pessoa quando isso acontece, entendeu? Tu tem que encontrar a cor verde, e aí tu tem que tocar na cor verde, e aí tu tira a sorte da É pessoa. isso. Mas mal a gente sabe que essas É isso brincadeiras mesmo. que com toda a inocência e toda a inocência da nossa infância e tal, a gente usa, mas tem um sentido naquilo ali, né? Existe um sentido, né? Tem um Existe, assim, sentido. uma coincidência aconteceu, ou seja, é como se um vórtex, um portal ali tivesse se Isso. aberto, capaz de mudar os nossos destinos. Sim. Tanto que você pode ver que quando a gente desperta, a gente começa a vir assuntos sobre isso. Por exemplo, o portal tal, 5/5, né? 10/10, dia 10/10, 9/9. Por exemplo, 11/11 de 2011, né? Então, eles falam que são portais, entendeu? São portais únicos, é uma sincronia, é um alinhamento até cósmico, né? O que Que exatamente falam, né? seriam esses portais? O que exatamente seriam, assim, que que, o que quer dizer quando, por exemplo, em um determinado momento, dizem que um portal se abriu? Então, eu não sou muito expert nesse assunto, né? Então, não posso ficar falando algo que eu não tenho propriedade, mas o que eu entendo é que, por exemplo, às vezes são oportunidades. Na verdade, isso é o tempo todo, né? Onde eu vi um vídeo, né, de uma pessoa que ele falou que toda hora tem um portal abrindo. A Uhum. todo momento. Só que a gente criou essa coisa, não, 5/5, 10/10, talvez são portais que têm maior influxo de energia, mas é como se fossem janelas que se abrem como oportunidades, por exemplo, de você
de autoconhecimento e desenvolvimento mesmo. Por exemplo, você olhar para dentro, ver aquilo que não tem mais sentido dentro de você e que você quer, de repente, expurgar de você, né? E aí, nesse portal, talvez, essa energia é liberada, né? A energia das pessoas, às vezes, pessoas que têm consciência disso, inconscientes também. A pessoa com raiva aquele dia, às vezes é porque ela está expurgando essa energia, está fluindo para ir embora nesse portal que foi aberto, né? Ou, sei lá, para você aproveitar a oportunidade de energias que estão vindo Seria alguma. desse portal, para Desculpa. você, por exemplo, às vezes te beneficia para você escrever, para você canalizar intuições, objetivos, metas que vêm do alto, mais ou menos assim, nesse sentido. Beber bastante água nesses dias, né, para fluir as emoções, né, no sentido de se for para expurgar, para for limpeza mesmo do planeta, né, ou para receber energias mais elevadas também, né, na verdade é a energia elevada que vai te limpar, purificar, embora você acessar, né, informações, né, eu já vivi de tudo nesses dias, de tipo, viver essas catarses muito fortes, e também de repente, canalizar ideias, escrever, né, com mais facilidade nesses dias, né, enfim. Então é isso. Eu tava assistindo o canal, tem um americano. Não sei, na verdade, eu não sei se ele é americano, não. O canal dele é em inglês. Felizmente não tem Uhum. legenda em português. Que é o 434, que ele registra. Na verdade, o canal dele começou por causa das sincronicidades, né? E ele registra essas sincronicidades acontecendo. E é impressionante, assim, porque ele fala que esse número, 434, ele aparece presente constantemente na vida dele, né? E aí ele decide registrar um momento assim, um período da vida dele, aí ele conseguiu mostrar lá que ele foi no posto de gasolina, e aí o Uhum. preço da gasolina tava 434, né? Ah, É, aí ele fizeram um comentário, não, ele foi ver uma parte, foi assistir um vídeo no YouTube, e aí um trecho do vídeo que ele queria assistir, que era a parte que ele estava procurando, a resposta do que ele estava procurando, era no minuto 434. Aí ele foi olhar, nossa, eu fazia isso. tudo isso direto. Aí ele foi olhar o saldo da conta dele, aí tinha lá US$ 43 e 4 centavos, que era Nossa. a conta de cripto que ele tinha lá. E aí, enfim, ele conta isso como assim, num tom de, assim, é impressionante, assim, sabe? É num tom de, tipo assim, epa, não é possível, é demais isso. Aí ele faz o cálculo matemático para saber qual é a chance disso acontecer. Então ele pega e ele faz o cálculo. A Qual é a chance, probabilidade, a né? probabilidade de eu ver esses mesmos números em 4, 5, 10 eventos, né? E ele chega na conclusão lá que era um em, não sei o número exato, mas assim, era uma probabilidade muito, muito baixa, tipo 1 em 10 milhões disso acontecer, né? E aí surge a reflexão, assim, que, que de acordo com a matemática, na matemática, uma probabilidade muito baixa, ela é o mesmo que impossível. E aí veio a inspiração dele, né, de fazer o canal dele e falar Uhum. sobre as questões dessa vida quântica, espiritual, né? Porque assim, qual é a chance disso acontecer? Matematicamente é impossível, mas aconteceu, É um milagre. estava ali acontecendo, né, em frente aos olhos dele e continua acontecendo, né? Continua acontecendo. Então, nesse caso dele, né? Isso é uma história que me inspirou também. Eu não tenho um Uhum. número de sincronicidade, talvez porque eu ainda não tenha parado para prestar atenção, mas eu tenho muito isso com horas. E depois do meu despertar, eu comecei a entender, eu comecei a prestar muito mais atenção, não só nos números, como nos símbolos que aparecem para mim, juntamente com
quando eles aparecem, de que forma eles aparecem, no horário, no tempo e espaço que ele aparece, e tentar entender o que isso quer me dizer, que isso quer me dizer, e qual é a inspiração que isso vai trazer a mim, né? Exatamente, mas você percebe que nessa história que você falou, esses sinais levaram ele a fazer esse canal no YouTube? Talvez era o alto, né? O universo jogando pistas até. Sabe quando você vai jogando pedrinha para depois conseguir voltar? Uhum. Entendeu? Então era como se o universo estivesse, tipo assim, jogando pedrinhas e ele seguindo para ele chegar onde ele tá. Para ele abrir um canal. Isso fez com que ele abrisse um canal. Então, enfim, né? Da mesma forma, eu lá em 2019, né, eu acho que eu já comentei isso com você, que eu tava, tipo, preenchendo o meu planner, né? E me veio uma intuição, nossa, eu quero abrir um canal no YouTube. Eu tinha muito isso, né? E aí eu fui lá fora de casa, não sei, alguma coisa me levou lá para fora, olhei para a mangueira que tem aqui e vi uma luz dourada. Falei, caraca, é agora, é isso. Corri lá e escrevi, e foi bem no dia 24, assim, que eu tinha escrito, sabe? E aí, hoje eu olhando ali minhas anotações, que eu fazia muitas anotações, né? Que eu percebi um padrão também com essa questão de número. Que eu fiz, os meus cursos de reiki que eu fiz sempre foi no dia 24. Sempre eram nos dias 24. Então, há uma sincronicidade, uma conexão entre os dias também. Foi muito doido eu ter que fazer aquele cálculo também. Eu pensei, cara, olha que eu fiz o nível 1. Tipo assim, eu recebi o chamado no dia 19, né? Que foi muito doido também. Foi tudo sincrônico também. Um rapaz do nada, que não existe, essa coisa do nada, me mandou uma mensagem: olha, eu tô dando um curso de reiki, você quer? E eu fiquei, nossa, lá dentro sabia que era aquilo. Mas eu falei, eu posso te responder depois? Aí eu cheguei em casa e vi um arco-íris no céu, falei, pronto, é isso. Me deu um negócio, uma certeza, uma coisa assim, como se fosse uma resposta, entendeu? Era isso. Porque eu tava assim, será que eu faço? Será que eu não faço? Será que é agora? Será que não é? Aí, de repente, eu olhei para o céu, um arco-íris, aquela coisa linda. Eu falei, gente, era como se o universo tivesse falado, é isso, minha filha, o que você tá esperando? Vai logo. E eu corri, fui, respondi, o rapaz falou, não, eu vou fazer. E aí fui. E foi no dia 25. O nível 1 fiz no dia 25, mas o 2, o 3, eu fiz tudo no dia 24. Sempre no dia 24. E não foi planejado. Uhum. Nenhum foi planejado. Assim, por mim aqui. Claro que a De gente forma, percebendo vamos dizer essa. assim, consciente, né? É, isso. É como se já tiver. O que eu me vinha? Assim, nossa, parece que isso foi planejado antes. Parece que eu já sabia num nível mais superior que essas datas iam acontecer, como se tudo já tivesse pronto e eu só estivesse vivendo. Então eu falava assim, caramba, meu. E um recente que eu fiz depois de um tempo, que esses cursos eu fiz em 2019. E aí, esse ano, aliás, no final do ano agora, no meio do ano passado, eu fiz comprei um outro curso, que foi no dia 24. Eu falei, meu Deus, nossa, como assim? Nem Porque assim, percebeu. foi um. Não, porque foi um anúncio. Eu não falei assim, ah, faz um anúncio aí no dia 24 para eu comprar, que é online, né? Então, assim, falei, meu Deus, mas aí você vê a sincronicidade nas datas também, né? Nossa, teve muita sincronicidade, assim, que eu notava. A Moldavita diz que é um cristal também da sincronicidade. Esse Moldavita é um cristal que vem de fora, tipo, de outro planeta que eles falam aí. Ele é bem pequenininho, ele é verde, assim. E assim, veio esse cristal, um dia eu lá fuçando na internet, bom, Davi, alguma coisa me atraiu por aquele cristal. Eu li ele, pronto, mas depois eu começou a aparecer ele toda hora. Eu abria o Instagram, ele aparecia. Eu abria alguma coisa na internet e vinha ele de fontes diferentes. Falei, cara, o que é isso? Só pode ser um sinal. Vou ter que comprar o cristal. E aí, ele, como se ele tivesse me escolhido, e aí também essa coisa de ficar aparecendo várias coisas. Até agora eu te falando, às vezes você deve ter vivido isso também. De várias coisas ali ficar aparecendo para você. Entendeu? Por exemplo, um cristal, seja uma palavra, um livro, né? Você abre uma. Ah, e esse assunto de novo, meu Deus, isso aqui só pode significar alguma coisa.
Eu acho que né? interessante também das sincronicidades, que elas também não necessariamente estão atreladas a um número, mas também a qualquer Não, característica. Pode é. ser cores, pode ser gostos. Se a gente for parar para Uhum. pensar, né, muitas das histórias de como casais se apaixonaram, como pessoas se conheceram, tem muito a ver com sincronicidades, de pessoas estarem ali naquele Sim, momento é, e naquele também momento. compartilharem de interesses, gostos, de ideias parecidas, né? E eu, assim, por mais cético que um ser seja, Uhum. eu duvido que esse tipo de coincidência ela passa desapercebida ou ela passa assim como algo que sem importância, E eu acho que eles porque até elas falam, vêm para nos nossa, comunicar mesmo as coisas, né? Sobre o caminho que a gente está seguindo. mas é isso mesmo. É isso, aquela pessoa que você encontrou, o pôr do sol que você viu, que te tirou de alguma situação. Eu via muito em músicas também, que nem esse rapaz que você falou, né, que via, né, em vídeo, né, naquele momento tal, falou aquela É, coisa. Eu mas eu vi em música também. ele via em toda parte. Aí ele tirou foto também, ele Uhum. via nas placas dos carros, ele via nos preços, ele via no aplicativo de finanças dele, ele via nos vídeos do YouTube, o mesmo Eu sequência de vi isso. número. Ele via nos códigos de programação, porque ele é programador, ele abria os códigos Uhum. para mexer nos códigos e estava lá o número. E é isso mesmo, era tipo, eu falo que é o universo conversando com você, tentando chamar a sua atenção. Olha para mim, olha que eu agora, né? Olha que uma, né? Que pode te trazer uma mensagem de repente, até no que você está pensando, para você perceber um pensamento que está ali na sua mente, que talvez é até uma intuição mesmo, né? Uma resposta, né? Para algo que você estava querendo. Mas eu via muito isso também em música, né? Agora você falando e esse comentário. Era a música, o tempo da música, que tinha concluído, sabe? No tempo no minuto no segundo e eu, credo, vou ouvir essa música, alguma coisa aí tem nessa música. Sabe E que quando eu ouvia, eu tenho uma mania assim de olhar, tentar encontrar um padrão nas isso. coisas, assim, por exemplo, numa música, eu quero saber isso aí eu nunca tinha, na verdade, parado para perceber. Agora que a gente está falando sobre isso, eu acho que eu me toquei. Eu Uhum. fazia isso já inconscientemente. Quero olhar, por Isso. exemplo, numa música. Eu queria ver como, se ela ia estar no refrão, se ela ia estar no início, na estrofe e tal. Aí eu contava assim, 20 segundos, ela está no refrão, ela está na primeira estrofe, o que está acontecendo? Aí eu olhava de novo, 40 segundos, o que está acontecendo? 60 segundos, o que está acontecendo com a música, entendeu? Aí eu também prestava atenção em qual segundo que ela acabava. Se ela acabava, é, se ela acabava, sei lá, nos 20 segundos do terceiro minuto, entendeu? Aí depois eu via outra música e eu queria saber se ela tinha a mesma duração. Isso também uma coisa que eu também tenho é de não olhar onde eu estou pisando, entendeu? Olhar para saber assim, eu não gosto, por exemplo, às vezes eu não quero pisar na fresta da, do, do- da, como é que se chama? Da calçada, né? Nas divisões, Uhum. né? Aí eu olho assim, nossa, mas é bem espaçada. Aí depois eu vou no outro lugar eu sei que é praticamente o mesmo tamanho. Aí eu já me lembro da minha outra experiência no outro lugar, entendeu? É isso, Aí, é isso. aí são momentos em que eu nem percebo, mas eu paro para olhar. Quais são quais são as coincidências? De repente, uma atitude que eu tinha ali, uma emoção que eu tive ali, algo que eu posso resgatar naquele momento para resolver alguma coisa, né? Naquela hora. Então, assim, eu acho que as sincronicidades elas são muito importantes e a gente nunca pode menosprezar aquilo que aparece para a gente, né? Exatamente. É isso, e é isso mesmo, com relação ao lugar, quem que era? Um amigo nosso, né, o Dinelli, Hum, ele tinha essa questão da sincronicidade também, ele falava, nossa, eu virei naquela rua ali, porque tinha uma placa e tal,
E realmente eu virei ali, aí tinha uma mensagem e tal. Aí eu vi alguma coisa, encontrei uma pessoa, entendeu? Então você percebeu, né? É isso, é a questão de percepção, você perceber mesmo. Que nem você comentou aí, de perceber, aí você percebeu o que precisava ser visto, melhorado, né? Com Uhum. relação às emoções, os pensamentos. Porque também é um estímulo, né? E também essa questão de a gente encontrar pessoas que a gente quer ou não quer ver, Uhum, eu acho que também está relacionada ao fato de que aquela pessoa que você não gosta uhum. e que você não quer encontrar, ela está ali no seu campo de visão, ela se mostra ali. De alguma forma, a vida coloca ela diante de você para que você Sim. possa revisitar esse sentimento ruim Revisitar. para entender o que está por trás dele, né? Porque sempre alguma coisa na gente, nossa, mas por que que eu não gosto daquela pessoa? Tá, ela pode ter um motivo, vamos dizer assim, ela falou mal de mim e tal, mas mesmo assim, o que que é essa situação que eu me lembrei, o que que revisitar essa situação pode trazer de esclarecimento para mim? Sonhos repetitivos, né? Porque você está Nossa, é verdade. repetindo. Que nem hoje mesmo foi um caso, né? Essa semana eu sonhei com a mesma pessoa. E aí hoje eu falei, não, eu sentei para agora ter é uma sincronicidade, alguma coisa que o universo está tentando me mostrar. Talvez eu precise passar por alguma cura. Né? A gente pensa que também sincronizar quando é uma coisa de luz, né? Vou ver as luzes no céu, né? Que nem eu tinha muito também, com o número 9 eu via assim as estrelas, as naves, os irmãos estelares, ai, que coisa boa que me elevava. Mas também tem essa parte, ela vai trabalhar essa sombra. É. É, tipo assim, os sinais também trabalham nessa, que nem, nossa, de novo eu sonhei com essa pessoa, ai, tá me deixando assim. Então, vamos lá, vamos tratar isso aqui. Então, é E isso também, também. Luana, assim, para a gente encerrar, a gente já está chegando quase no fim, mas eu também Uhum, queria também perguntar para você o que você acha sobre aquelas pessoas que vêm, elas podem não dizer sincronicidade de forma específica, mas elas podem se referir a essas coincidências, tanto para negativa quanto para positiva, onde ela quer denominar que as coincidências são negativas e positivas. Por exemplo, a minha vida não está bem, tem um monte de problema. Nossa, uhum, eu já cansei de ouvir pessoas falando isso. Nossa, eu uhum. tô ruim, mas parece sabe, que quando eu tô mal, parece que tudo acontece errado. Eu vou sair de carro e o carro não tá pegando, aí eu vou sair, aí eu vou andando, só que aí eu chego lá, o ônibus não tá lá. E aí, essas sincronicidades, essas coincidências, tanto negativa quanto positiva, você pega e monta um bolo delas e fala: minha vida está uma merda. A minha vida está uma merda porque só acontece coisa ruim. Pô, qual é a coincidência de acontecer tantas coisas ruins seguidamente? A mesma coisa também acontece para algo positivo, eventos positivos, né? Eu acho que isso está relacionado ao alinhamento. De que forma você está Isso, alinhado ou não, né? é. Mas o que que tu Você achas tá, disso? e eu acho que isso também pode ser uma forma de você realinhar, Hum, porque você precisa se desalinhar ou se perder para se alinhar ou para se encontrar. Por exemplo, vou dar o meu exemplo de novo, que eu só posso trabalhar assim. É, teve uma semana, que foi em 2019, foi aquela semana do dia 15 de novembro, né? Que, enfim, que ia ter feriado e tudo, eu tava pensando em viajar, mas foi uma semana que eu tive dor de cabeça todo dia. Ó, a dor de cabeça, né? Não tem noção de dor de cabeça. a gente está Mas falando foi ontem todo. sobre. Não, porque a gente estava É, falando ontem sobre dor de cabeça, a gente está falando de novo sobre isso. é. E olha só, e foi bem no começo do meu despertar também, né? Foi bem no começo, assim. Porque foi bem em outubro que eu comecei a estudar, isso foi em novembro. E eu lembro que todo dia com aquela dor de cabeça forte. Então não tinha mudado muito ainda, assim. E aí eu queria viajar, né? Eu queria viajar com meu irmão, que ia para Caldas lá, ele ia sair no dia 14.
E eu não conseguia sair da cama. E eu, nossa, mas não é possível essa dor de cabeça, eu não consigo sair da cama, e aquela coisa toda. Aí acabou, não vou viajar nada. Mas aí depois, sabe? Porque assim, no momento, o nosso ego com a gente aqui, a gente começa a reclamar, que nem você fala, não tá tudo dando errado, uma merda, minha dor de cabeça, e eu não consegui isso, não fiz aquilo. Porque no momento você não consegue perceber, olhar de cima o porquê disso tá acontecendo. Que não é um acaso. Você precisa passar por isso, talvez, para te prender ali, porque senão você vai sair fazendo um monte de besteira também, né? Que nem o que aconteceu, eu não viajei, ótimo, hoje eu vejo, graças a Deus, que eu tava com dor de cabeça, que eu não saí, que eu tava de cama, porque eu não viajei, porque hoje eu olho para trás e ainda bem que eu não viajei, porque hoje aquilo nem faz mais sentido para mim, fazer aquelas coisas. E depois eu recebi uma chamada para trabalhar na sexta-feira. E se eu tivesse viajado, não ia estar aqui para poder ir lá Para fazer, né? para fazer o trabalho. Eu falei, nossa, meu Deus, ainda bem. E aí eu lembro que na quinta-feira, que eles viajaram na quarta, na quinta-feira eu estava melhor, um pouco melhor, e fui num centro com a minha mãe. Aí lá no centro, né, eu passei por uma energização, o médico ainda falou, olha, você não vai voltar aqui tão cedo. Por quê? Porque eu ia começar a trabalhar. Ele já estava tendo uma percepção muito mais além que eu não Sério? conseguia. Nossa. E aí, tipo, é isso. Então a gente tem que. Hoje, eu pego esses exemplos para quando eu estiver passando pelas mesmas situações, eu sei que eu estou passando por isso, mas eu sei que é por algum motivo. É por algum motivo, é por algum propósito. Então, por mais que tá doendo, que tá desconfortável, pelo menos é mais leve, com mais consciência, na certeza de que é para algo melhor. Com Entendeu? certeza. Eu também, quando eu passo por momentos assim, como você, eu tento parar e refletir, entender assim, nossa, eu preciso realmente trabalhar na minha vibração, entender, me alinhar. Alguma coisa está desalinhada, alguma coisa está fora do lugar. Eu tento fazer uma meditação, né? Eu tento parar, fazer, ouvir, assistir, ouvir aquelas músicas de frequências relacionadas a coisas que eu quero naquele momento, entendeu? Converso com a Luana, às vezes Aí, também, isso. né? Ah, Tento me conectar também com as pessoas, isso é muito legal, a gente quase não falou sobre isso também, mas isso é uma coisa muito bacana também, de compartilhar as sincronicidades com as pessoas, com as né? pessoas. Eu fazia muito isso também. Eu tirava um print, olha aqui essa sincronicidade. Com pessoas E que, claro, que compartilhava. possam, que entendam Que do teu entendam. propósito, que entendam da tua trajetória e que também acreditem nisso, né? Porque senão você vai com uma pessoa que não acredita, que acha tudo besteira, e você vai lá e desalinha de novo. Mas é isso. Mas é para você se alinhar. Então, hoje eu tenho uma percepção diferente. Naquela época eu não conseguia perceber isso. Mas hoje outros eventos também aconteceram que eu passei por ele. Isso aí eu sei que é para alguma coisa, por algum motivo. Então não é ruim, não é que é ruim, entendeu? Como nós começamos a julgar, né? Que ruim. Nada, meu filho. Isso aí é porque você precisa passar mesmo. Às vezes é uma bênção, na verdade, né? É uma bênção isso que você está vivendo, porque talvez está te levando para um outro caminho, ou te impedindo de que alguma coisa aconteça, né? Enfim, é, Exato, mas tudo tá certo, tudo tá certo. exato. E aí, para finalizar, assim, eu acho interessante falar aqui que no começo da nossa conversa, até quando eu comecei a entender melhor sobre essas sincronicidades, eu achava que eram coisas, vamos dizer assim, aleatórias, coisas que aconteciam de forma, coisas pontuais que aconteciam na nossa vida, mas na verdade não, a sincronicidade está em todo lugar, em todo momento. A sincronicidade, ela está no nosso DNA, no nossas células, cada célula no nosso corpo, né? A gente pegar um microscópio e olhar, né, a gente vê padrões, e esses padrões eles têm uma razão matemática ali, né?
Quem puder pesquisar sobre Geométrico. sequência de Fibonacci vai entender que existe um padrão matemático em absolutamente tudo, tudo que a gente vê. E esse padrão e Exatamente. essa ordem que existe até mesmo no caos, elas podem ser consideradas uma abundância de sincronicidades acontecendo na nossa vida, né? E é mesmo. E é isso, a gente já chegou no É fim. isso, né? É Quer isso. falar mais alguma coisa? Não ia dar Pode falar. você falou do Fibonacci, tem um documentário que chama Mundos Internos e Mundos Externos, que ele também ele fala um pouquinho sobre isso também, sobre essas sequências, né, geométricas e matemáticas e padrões da natureza, como, por exemplo, as espirais das galáxias, a espiral que tem na concha, seja, não sei se é na concha do mar ou daquele bichinho que tem uma Sim, conchinha, sabe? é Que a parece uma lesma. espiralzinha, isso, parece uma Lesma espiralzinha. não, caracol. Caracol, me fugiu o nome. O chokurei também, que ele tem, Procurei. parece uma espiral. Então, um padrão, entendeu? Que repete, que é uma sequência, e que está tudo conectado, e que, enfim, que tem um propósito, tem um sentido, Como é o nome né? do documentário? Mundos internos e mundos externos. Podia pôr naquele coisinha assim, depois no vídeo, a gente pode pôr o link para a pessoa acessar. Depois a Luana vai colocar aí no nosso Instagram. No Recomendação de Instagram, documentário. A gente tem um Instagram. Lembrando que a gente tem um Instagram, @Sementes Quânticas Podcast. E nós também estamos no Spotify. É só procurar lá, podcast Sementes Quânticas. Se você gostar de assistir, não só ouvir, mas também assistir, a gente tem um canal no YouTube, que é o Sementes Quânticas também. É só ver lá, tem um símbolo lá da Semente da Vida, em amarelo, com fundo roxo. Somos nós. E chegamos aqui ao final desse episódio. Quero agradecer aí a Luana, obrigado a todo mundo que está aí ouvindo. E já falei sobre as nossas redes sociais. Nos sigam. Não se esqueçam também, se você gostou desse vídeo, curta. Tem alguma dúvida sobre sincronicidades ou sobre qualquer outro tema relacionado à espiritualidade, comenta aqui embaixo e também se inscreva no canal. Muito obrigado, galera. Muito obrigada. E você não está ficando louco, você só está ficando desperto. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, beijo.